Gente, o papo aqui foi tão bom que a Mariela já foi embora e eu continuo aqui com a Vivi. E tá tão gostoso que eu falei: vamos fazer mais um? Vamos compartilhar mais? E assim, a gente tem construído, né, Vivi, ao longo desses anos, né? Eu comecei esse trabalho, na verdade, em 2010, quando eu reinaugurei a Bela Arte, quando nós demolimos a Bela Arte e fizemos a Bela Arte Conceito. Sim. Isso em 2010. E eu comecei esse trabalho porque, gente, eu olhei para Bela Arte nova, 1.000 metros quadrados de loja. Eu pensei, e agora? O que que eu vou fazer com essa empresa desse tamanho? Como que eu vou fazer para manter tudo isso? Eu, como líder, me deu aquele friozinho na barriga. E eu falei assim, eu vou começar a fazer um trabalho de construção dessa importância de mudança de cultura, de mudança de comportamento de consumo. Por que que a cortina, principalmente uma cortina inteligente, tem que entrar lá no final? Por quê? Eu não conformava com isso. Eu preciso de entrar antes, mas não é para vender, é entrar com O conceito da com o obra, conceito da obra, do né, para projeto. compatibilizar com esquadria, com forro, com elétrico, com automação, com mil coisas. E aí eu comecei esse trabalho de construção. Quem estiver assistindo aqui, que são profissionais que estão conosco há mais de 20 anos, sabe que eu comecei esse Exato. trabalho. E aí nós começamos esse trabalho, Vivi, eu acho que juntas, que Sim, intensificou e que fez toda a diferença. Acho que tem uns 8 anos que a gente começou, de 7 a 8 pelo menos. anos, eu É. acho. E como tem feito a diferença, né, Vivi? Cada dia mais. Eu acredito, sim. Hoje, um dos nossos principais desafios, e que a gente sempre conversou muito sobre isso, é como é que a gente vai fazer as pessoas, os profissionais, o nosso cliente, né, o cliente final, valorizar a cortina como um produto importante do projeto. Porque nós sabemos que é importante, mas na mente das pessoas, cortina ainda é um produto simples, que ele é apenas para decorar, é aquela finalização do final de um projeto. Então, as decisões que a gente avaliou muito, que assim, a gente não tirou isso da nuvem, a gente tirou isso de um estudo que nós fizemos do comportamento, de como os profissionais especificavam, em que momento ele indicava o cliente para vir até a loja, para fazer a escolha da cortina. E principalmente, uma coisa que você comentou durante a conversa com a Mariela também, o percentual de envidraçamento dos projetos brasileiros que veio mudando isso ao longo de todos os últimos anos, de pelo menos Mudou-se nos a últimos 15 arquitetura. anos. É, Mudou-se a porque arquitetura. tanto que a gente, sem nós trabalhamos muito tempo o conceito da decoração de janelas. Até o nosso livro chamava Decoração de É Janelas, Hunter verdade, Douglas, é né? verdade. E, e a gente foi percebendo que isso já não fazia mais Sentido. sentido. Não é que não decora, né? Os nossos produtos decoram e com excelência. Eu acho que no fim do dia ele decora, mas o grande Exato. objetivo dele é trazer conforto para a vida das Para as vidas das pessoas. pessoas. Tem uma coisa que você fala sempre nos seus treinamentos com a gente, é que janela, vidro, aceita qualquer coisa. Se Sim, você quiser pegar até um tecidinho mais básico, eu falo até uma chita, lembra que aquele tecido, tudo que você quiser colocar tudo. Eu falo que aceita tudo. Agora, vai funcionar? é. Vai trazer conforto E, para a vida das e uma pessoas? coisa Muito que a pelo contrário. gente precisa ressaltar é que não pode só funcionar para a janela. Tem que ser funcional e relevante para o que as pessoas vão viver dentro dos ambientes. Só que quando você olha para a quantidade de vidro versus a percepção que a pessoa tem de simplicidade da cortina, a conta não está fechando, assim, o momento não está fechando. Tem uma Tem um é um descompasso de total, entendimento. total. Ah, E eu tenho então, vários testemunhos de clientes aqui dentro da Bela Arte que ficam revoltados quando ele senta conosco para ver esse tema no final. exato. Ele sai daqui revoltado porque ele nunca imaginava que o investimento dele seria tanto.
E eu tô feliz aqui de estar falando com você sobre isso hoje, porque esse é um dos conceitos que eu venho trabalhando há mais tempo, assim, eu acredito de verdade que nesse conceito de antecipação da cortina, não é porque a gente quer vender Isso vai mais. acontecer no final do É, dia. é claro que assim, Claro que nós não queremos, vamos dizer que nós não queremos é vender, porque lógico que isso nós queremos. temos Nós um estamos negócio. aqui para isso também, né? Mas, eu não quero entrar antes, porque eu quero vender antes de todo mundo. Não, Não é isso. não é sobre E aí eu isso. Não é queria mesmo. convidar, né, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e os profissionais principalmente, a entender um conceito que eu vou dizer agora. É assim, em que momento que é feito o projeto da elétrica? Em que momento que é decidido o projeto do gesso e o tamanho dos cortineiros? Não é lá no final da obra. Não é mesmo. E aí vocês podem me dizer, e a cortina está diretamente ligado a isso. Totalmente. E aí o que eu mais escuto e entendo, que ao longo do tempo isso foi um conceito construído, é que existem tamanhos de cortineiros padrões. Existe. Esse é um problema. E o profissional de arquitetura, de decoração, eu entendo que hoje existe uma procura assim, os profissionais eles não querem um cortineiro tão grande. Porque isso visualmente pode. Não é bonito. Não é bonito. Impacta na estética. E aí acabam criando tamanhos de cortineiros que sejam ideal para o projeto, sem a definição final de qual produto vai ser aplicado ali. Se esse produto vai ser dividido em quantas cortinas ou persianas. Para paginar com as esquadrias. Para paginar com as esquadrias. Se foi deixado o ponto elétrico no lugar correto, dentro do cortineiro. Para não aparecer fios depois. Ou se vai precisar de um reforço, porque o produto é muito pesado. Então, hoje a gente tem que lembrar que um único blackout zipado, ele pode chegar até 12 metros de largura para ser colocada. Uma única peça, exatamente. Quanto pesa uma cortina de 12 metros de largura? Uau! Será que isso foi previsto na obra? E aí é interessante porque toda vez que eu converso com equipes de arquitetura e decoração dentro dos próprios escritórios, geralmente a gente inicia a conversa com a equipe de decoração de interiores, e quando a gente chega nesse ponto da conversa, para que eu preciso chamar uma pessoa da arquitetura. Porque não tá tudo muito ligado. Totalmente né? ligado. Então, se hoje nós não temos mais só janelas, e sim paredes de vidro, nós fazemos parte do revestimento, que é o revestimento e é o produto que vai abraçar todo o ambiente. E detalhe, que muitas vezes, Vivi, eu falo isso muito para os escritórios, principalmente os escritórios que eu visito pessoalmente, a minha equipe também, a gente frisa muito isso, que muitas vezes o revestimento de vidro é maior do que o de piso. Muitos ambientes, se você medir o piso e medir a fachada de vidro, tem mais vidro que piso para revestir. Exatamente. Só por isso já temos que fazer uma reflexão. Já temos Porque que fazer em uma que reflexão. momento que o cliente se prepara para comprar o piso e que momento que ele está deixando para decidir a cortina? Muito tarde e é um percentual muito grande. Ele se prepara para o revestimento. Isso. Que é um revestimento que nós sabemos que é o maior absorvedor de calor da face da Terra, chama-se vidro. Hoje existe até películas que amenizam, mas não amenizam totalmente, não tiram totalmente o calor. Então, porque só de ter uma barreira, e uma barreira transparente, que é o que nós queremos ver lá fora, essa barreira, por mais que ela seja tratada, quer seja por uma película do mercado, quer seja por uma cortina inteligente da Hunter Douglas, nós estamos absorvendo um pouco de calor, de toda forma, só porque mas com o produto certo, nós absorvemos muito menos calor para dentro desse ambiente. E é importante, assim, é claro que a arquitetura, muitas vezes, já resolve o problema da insolação no vidro através de detalhes como brise, né? Detalhes da fachada que faz o próprio sombreamento, de beiral, exatamente. Mas olha que interessante, a gente sabe, porque a gente trabalha isso diariamente, que
ainda estamos revestindo muitas paredes de vidro muito ensolaradas e em regiões quentes como é o E Centro-Oeste, em detrimento de uma vista bonita. em detrimento de uma vista É, e que o bonita. cliente e o profissional muitas vezes sabem que vão ter que dar solução É, para aquilo, mas em detrimento de uma vista bonita. Por exemplo, frente a uma mata. Mesmo que o sim, sol seja um sol poente, o cliente não vai abrir mão de ter a vista para a mata, né? exato. Então a gente precisa de entrar realmente com soluções inteligentes muito antes. Eu falo que o momento de compra do cliente, o momento que ele vai comprar, é uma decisão dele, porque o poder de compra está na mão tá na mão do cliente, da fonte pagadora. Mas a solução tem que ser antes, o envolvimento do cliente tem que ser antes, porque como que um profissional pode, ele sozinho, definir um produto para um cliente, definir um cortineiro no padrão que deixam aí 20, 25 centímetros, que muitas vezes nem precisaria disso tudo. Ele não pode Não tomar tem essa mais padrão de decisão. Não janela. tem. Como é que eu vou fazer um cortineiro Padrão se padrão não tem se eu padrão, não né? tenho padrão de janela? É Porque, por sobre exemplo, nos isso. Estados Unidos você tem padrão de tamanhos de janelas, né, na grande maioria dos casos. Aqui Mas no nós não Brasil, temos. cada projeto é um projeto, a não ser num apartamento, né? Que é tudo padronizado, tudo do mesmo tamanho. Mas mesmo assim, tem quartos hoje que não tem mais a janela ali no meio da parede. Os apartamentos de alto padrão, principalmente, o quarto todo é uma parede de vidro para criar uma amplitude maior, uma sensação maior de amplitude do quarto, às vezes com uma vista importante. Sim, Então, às vezes tem um prédio na frente, então você tem que equilibrar privacidade com privacidade com vista. Então, confortos. assim, não tem mais padrão de tamanho de cortineiro. Ai, mas isso é muito complicado, porque isso a gente tem que definir no começo. Exatamente por essa importância de definir no começo, a gente tem que entender que qual é o produto ideal para cada projeto, para cada ambiente, já deve ser considerado desde o projeto. Não Desde a tem mesmo concepção. que o cliente mude ou o profissional mude de opinião sobre o produto que vai ser aplicado no final. Nós precisamos estruturar a obra para receber até para ele para ajudar nesse sentido. Porque se você fizer pensando só em uma única solução e no meio do caminho decidir mudar, se não couber, você não vai conseguir colocar. Se você paginou para ser um produto manual e decidir automatizar ou Já motorizar, deu já zebra, tem que pensar na. Então, literalmente. assim, nosso papel enquanto Consultores, né? consultores, né, de cortinas, revestimentos, de parede de vidro, até soluções externas como as fachadas da têxteis, que a gente também tem com tela solar, e os toldos e os gazebos. Nosso papel é sentar no projeto junto com os profissionais, arquitetura e decoração e entender o como Vai ser o uso qual é a disso. técnica do projeto que precisa ser resolvida, insolação, fachada, O uso medidas, dessa o família, uso como dessa que eles vão família usar esse e o que ambiente. os clientes esperam como viver lá dentro. É, Você citou, é muito importante a gente falar mais sobre essa questão térmica, né? As pessoas estão decidindo viver em casas de vidro, mas estão dando pouca importância para a questão térmica das fachadas ensolaradas. Reforço novamente, muito disso é resolvido pela arquitetura. E muitos mas devem tem estar nos perguntando situações, agora, falar assim, mas como é que é essa questão da cortina ajudar na temperatura se ela está depois do vidro? Porque uma coisa é você usar um brise na antes fachada, do sol bater no vidro, ou né? até mesmo nós temos toldos e soluções externas para que se aplique por fora da arquitetura também. É o ideal quando isso é possível, porque a gente trata o sol Antes dele antes dele penetrar no encostar no vidro, que é o vidro. absorvedor em potencial. Exato. Mas quando a gente tem que fazer esse trabalho por dentro, que é o que a gente mais encontra, não é que a cortina não deixa o calor entrar. O calor entra. Mas entra tratado. Só que assim, a gente Melhor. precisa. Eu ouço muito, você também deve ouvir muito isso, que a tela solar é o melhor produto para o sol, porque ela não deixa o calor entrar.
E aí a gente precisa corrigir esse conceito, É né? verdade. A tela solar, ela é um elemento, né? Uma cortina, um material de altíssimo poder para filtro solar, para questões térmicas, para questão visual. Ela é excelente, principalmente para o corporativo, que foi, na verdade, o conceito da criação do produto. criação do produto, é verdade. Mas qual é o papel da cortina inteligente como uma tela solar, ou principalmente as nossas cortinas design, como uma Duet, que não existe nenhuma cortina com o poder térmico que uma Duet Igual, tem. não tem. Tanto para quem mora em regiões frias, como para quem mora em regiões quentes. E ela está fazendo 40 anos, 40 né, anos este esse ano. Uau! Temos muito para falar da Temos Duet. muito para falar da Duet. Mas eu só queria deixar aqui registrado o conceito da importância da cortina inteligente no seguinte sentido: o calor entra, porque a hora que o sol encosta no vidro, o calor já entrou. O papel da cortina, cortinas com performance realmente relevante, como são as ETs e a Duet, é segurar o máximo de tempo possível desse calor entre a cortina e o vidro. Entre a cortina e o vidro e não deixar ele entrar. E ele aí cria o um calor, colchão de ar, né? Então, assim, se eu tenho uma camada, eu tenho uma potência. Se eu tenho duas camadas, eu tenho outra performance. A Duet chega a ter 4 camadas e bolsas de ar. Por isso que ela é tão potente, porque o calor fica entre as camadas da cortina e atrás da cortina, entre a cortina e o vidro. Sim. Não é que o calor não entra, ele vai demorar muito mais tempo para invadir o ambiente. E aí o ar-condicionado vai trabalhar de forma mais eficiente, sem consumir energia extra. Porque se você E a economia de energia elétrica? Eu ia chegar. Eficiência energética hoje é um tema que tem sido discutido em vários âmbitos e várias importâncias. Hoje mesmo eu recebi um artigo que fala, nas últimas semanas, a gente teve temperaturas altíssimas, principalmente em São Paulo, que não é tão comum, e isso fez com que houvesse um crescimento muito significativo no investimento de ar-condicionado. E a gente vê isso muito nas obras As empresas também. de ar agradecem, né? Não, mas não é que não tem que ter o ar-condicionado, é tão importante quanto, mas como é que você vai ajudar usar o consumo? O consumo, porque Gente, uma coisa é estar com o ar no 17, outra coisa é estar com o ar no 23. Então, né? Exato, e assim, se você tem uma fachada que deixa o calor invadir muito rápido, Você tem que estar no o ar 17, vai ter que trabalhar na potência muito máxima. mais para poder manter aquele espaço refrigerado. Se você tem uma barreira de calor no vidro, que esse calor entra aos poucos, bem mais devagar, Você mantém 23, você economiza pode energia. até manter menos, mas você não vai fazer um consumo excessivo, Exatamente. adicional da Exatamente. potência do ar ali, porque o ambiente ele está sendo tratado de forma mais eficiente. E a gente precisa falar mais sobre isso. E como que, para a gente finalizar, que esse tema a gente ama, né? Senão a gente fica aqui até amanhã conversando e você precisa ir embora, porque senão você vai perder seu voo. E você falou que se você perder, eu vou ter que te levar em São Paulo de carro. A gente vai conversando, né? Que vai ter conversa até isso a gente lá. tem super. Tô quase fazendo isso, que eu tô com tantos temas para tratar com essa pessoa, que eu tô quase te levando em São Paulo mesmo. Enfim, gente, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre levar conforto para a vida das pessoas. Então é para isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente acredita tanto que quem antecipa governa. Exato. E é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Eu acho que finalizamos aqui mais um, né? Porque na verdade nós fizemos o primeiro com a Mariela e no mesmo dia já emendamos aqui. A gente não podia deixar de ressaltar esse trabalho tão importante que vocês fazem aqui na região, numa região que tem um destaque de temperatura e um destaque de performance de cortina inteligente, exatamente por isso, dentro da Hunter Douglas. Mas isso tudo está dentro do tema que eu finalizei com as meninas aqui, o primeiro podcast. Tudo está no acreditar. Nada mais é do que isso, né? Eu acreditei no produto, acreditei na performance, acreditei e o resultado vem. Exatamente. Né? O resultado vem com certeza. Então é isso, um beijo para todos vocês e muito obrigada por estar aqui conosco. Tchau, tchau.